E aí, estudante? Mais um vídeo aqui do nosso curso básico de vetores. Dessa vez, tendo estudado as três primeiras aulas deste curso, temos condições de resolver duas questões aqui para sedimentar o nosso conhecimento. Eu sempre estarei postando vídeos com resoluções de questões, pois eu acredito que esta é a melhor forma de testarmos nossos conhecimentos e ganharmos autonomia nos estudos. Principalmente para aqueles estudantes que não têm um professor formal e estudam por si, utilizando livros, utilizando apostilas, YouTube, etc. Com as resoluções de questões, o estudante pode pegar uma dica, pode pegar uma alternativa de solução que ele não tinha pensado antes, então isso aumenta o repertório dele na hora de encarar uma questão. O vídeo de hoje é sobre essa questão a seguir. O nosso objetivo é decidir quais as afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Neste desenho aqui, considere que todos os 9 quadrados eles são congruentes, ou seja, possuem o mesmo tamanho. A gente nota aqui que as alternativas se dividem em três grandes grupos. O primeiro é para a gente comparar dois vetores e decidir se eles são ou não iguais. O segundo grupo para a gente decidir sobre o paralelismo e a ortogonalidade de dois vetores. E o último grupo para a gente comparar os módulos dos vetores, os tamanhos deles, decidir se eles são ou não iguais. Vamos começar. O vetor AB é igual ao vetor F. Aqui eu tracei os dois vetores. O vetor AB é aquele que inicia no ponto A e termina no ponto B. O vetor F inicia no ponto O, termina no ponto F. Para a gente comparar dois vetores e decidir se eles são iguais, lembre-se, os vetores eles são objetos livres. Então, desde que eu não os rotacione, estique ou os encolha, eu posso transladar esses vetores para qualquer lugar no espaço. Dito isso, dois vetores eles são iguais se eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo isso foi explicado na primeira aula do curso. Mesmo tamanho, mesma inclinação da reta diretora e mesmo sentido considerando aquela reta diretora. Durante toda a aula, vamos considerar que cada lado desse quadrado vale uma unidade. A gente pode fazer isso porque eu sei que os lados são iguais, trata-se de um quadrado, e eu posso escolher um padrão para trabalhar os meus vetores. E o meu padrão vai ser o lado do quadrado vale 1. Nesse caso, o que a gente tem aqui? O vetor OF ele representa um vetor na horizontal, apontando para a direita, com tamanho 1, porque corresponde ao lado do quadrado. Assim como o vetor AB, o vetor horizontal, apontando para a direita, de módulo 1. Logo, os dois vetores compartilham das mesmas três características. Então, eles são iguais. Eles só estão em posições diferentes, mas se a gente transladar o OF, ele vai coincidir com o vetor AB. Vetor AM, vetor PH. Aqui são os vetores, nasceu em A, terminou em M, nasceu em P, terminou em H. Eu preciso decidir se eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Veja, argumento puramente geométrico. O vetor AM é a diagonal do quadrado ABML de lado 1. O vetor PH é a diagonal do quadrado POHI, também de lado 1. Então, o módulo eu sei que é igual. Vocês lembram como é que a gente faz para descobrir o módulo de um quadrado de lado L qualquer? Imagine que eu tenho um quadrado aqui de lado L, então vale L, L, L e L, e eu quero descobrir qual que é o valor da diagonal desse quadrado, que eu vou chamar de D. Daí o seguinte, essa diagonal e os lados do quadrado formam um triângulo retângulo. Todos os lados de um quadrado formam 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a partir do triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado de um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu faço o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. E isso dá a hipotenusa ao quadrado. Lembre, os catetos são os segmentos que formam o ângulo reto. Então, nesse caso aqui, o ângulo reto desse triângulo retângulo está aqui. Então, L e L são os catetos, de forma que D, que é a diagonal que eu estou querendo calcular, é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L quadrado. L quadrado mais L quadrado, 2L quadrado. Agora eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, raiz quadrada de D ao quadrado é igual a raiz quadrada
de 2L². Para quem não lembra, pessoal, por definição, a raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado é igual ao módulo daquela coisa. Por quê? Existe uma exigência nas raízes aritméticas de índice par de que, para que o valor seja real, o radicando, ou seja, o que está dentro da raiz, seja um número positivo. E a gente sabe que mesmo os números negativos, quando eles estão ao quadrado, eles se tornam positivos. Então é errado eu pegar uma raiz quadrada de um número ao quadrado e simplesmente só cortar a raiz e dizer que vale A. Por quê? Porque eu estaria dizendo o seguinte, ó, que a raiz quadrada, por exemplo, de menos 3 ao quadrado é igual a menos 3. Isso aqui não pode existir, tá? A raiz quadrada ela é um valor positivo. Então, essa anotação aqui está errada. O correto é dizer que a raiz quadrada de um radicando ao quadrado é igual ao módulo do radicando. Qual que é o módulo de menos 3? O próprio 3. Se você resolve a conta para esse número, fica fácil de entender. Eu tenho a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? A raiz quadrada, a raiz aritmética, ela é positiva por definição. Então, quando a gente pega aquela história, mas x ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3. Qual que é o erro aqui? Não tem erro nenhum. O que acontece é que você está pulando uma etapa e acaba não entendendo o verdadeiro significado de resolver essa equação quadrática. O que eu estou dizendo aqui é que tem uma variável que ao quadrado é igual a 9. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. E a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E o módulo de x é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu estou dizendo que a solução dessa equação, x ao quadrado igual a 9, a solução é o módulo de x é igual a 3. Tá? Quando eu digo que o módulo de x é igual a 3, é porque x, o valor que está aqui dentro, pode assumir dois valores reais. Pode assumir o valor menos 3, porque o módulo de menos 3 é igual a 3, e pode assumir o valor de 3, porque o módulo de 3 também é 3. Então, o módulo desse número dá 3. Então, esse número pode ser 3 e pode ser menos 3. Então, nesse pulo da etapa aqui, é nesse pulo da etapa que a gente faz x pode ser igual a mais ou menos 3. Ou, já se antecipando, lá atrás a gente pode dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Veja que a raiz de 9 segue sendo 3. É uma raiz positiva, sempre. O que acontece é que o valor de x ele pode assumir o valor tanto positivo quanto negativo. Mas a raiz é sempre positiva. Tá? Então, existe uma etapa que frequentemente é pulada e não explicada, que leva o aluno a achar que daqui eu consigo vir para cá ou para cá. Mas o correto é, na hora que eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, se eu tenho a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, eu tenho o módulo desse número. Na minha aula de raízes aritméticas, que está ali na playlist de matemática básica, eu explico bem detalhadamente esse cenário. O que acontece é o seguinte, aqui a rigor eu teria módulo de d igual a 2 não é um quadrado perfeito, então ele vai ficar preso na raiz. Mas o L quadrado é um quadrado perfeito. Eu posso dizer que isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de L quadrado. Então, esse aqui vai ficar preso na raiz. Esse aqui eu posso extrair como módulo de L vezes raiz de 2. Isso aqui é a rigor. Mas como eu estou tratando de geometria, tamanhos de segmentos, não é admissível ter segmentos negativos. Então, eu sempre sei que isso aqui vai me dar os valores positivos. Eu não posso dizer que o tamanho da hipotenusa é menos 3. Tá? O tamanho é 3. O tamanho é sempre em módulo, é sempre um número positivo. Aqui, nesse caso, eu posso dizer que D é igual a L raiz de 2. Em resumo, toda vez que eu tenho um quadrado de lado L, a sua diagonal vale o lado vezes raiz de 2. Qualquer que seja o lado. Se o lado é 1, a diagonal é raiz de 2. Se o lado é 10, a diagonal é 10 raiz de 2. Se o lado é raiz de 2, a diagonal é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Ok?
Então é assim que eu determino qual que é o tamanho de uma diagonal em relação ao lado. É uma revisão de geometria para a gente seguir fazendo essa questão e o resto aqui das questões que aparecerem. Dessa forma, vamos comparar o vetor AM com o vetor PH. O vetor AM é a diagonal de um quadrado de lado 1, então o módulo é raiz de 2. Assim como o PH é a diagonal de um quadrado de lado 1, o módulo é raiz de 2. Então eles têm o mesmo módulo. Será que eles têm a mesma direção? Para saber a mesma direção, lembre-se, toda vez que eu tenho um vetor, eu pego uma reta horizontal de referência e traço qual que é o ângulo em relação a essa reta até o meu vetor no sentido anti-horário. Anti-horário. Encostei a reta aqui, eu vou ter um ângulo alfa e eu vou dizer que alfa dá a inclinação dessa reta. Essa definição ajuda muito, ela não é a única, tá? Eu posso dizer que eu escolhi um ângulo que vai no sentido anti-horário em contra-reta, tá? E esse ângulo pode dar a direção dessa minha reta. Dá no mesmo. A gente utiliza mais essa definição por conta do ciclo trigonométrico, quando a gente for trabalhar com funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então, é mais útil a gente já ter familiaridade com o ciclo trigonométrico, mas qualquer uma dessas definições é válida, tá? No caso, para esse vetor, eu tenho essa reta aqui, que ela forma um ângulo aqui, ó, no sentido horário com o meu vetor. Esse ângulo eu vou chamar de alfa. O PH também tem um ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Pelo ciclo trigonométrico, eu deveria estar fazendo assim, ó, da reta horizontal até o vetor. Da reta horizontal até o vetor. Mas como eu falei, tanto faz. Até porque esse ângulo mais esse alfa dá 180 graus, esse ângulo mais esse beta dá 180 graus. Então, uma vez que eu determino alfa, eu sei qual que é o meu ângulo diretor. Uma vez que eu determinar beta, eu já sei qual que é meu ângulo diretor. Mas eu vou calcular esse aqui, porque esse aqui está no interior de um triângulo retângulo, assim como o beta. Então, esse aqui facilita os cálculos. Eu preciso calcular qual que é a direção desse alfa aqui. Quanto é que vale esse alfa? Pela geometria, a gente sabe que a diagonal de um quadrado também é bissetriz desse quadrado. E o que significa ser bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, divide o ângulo no meio. Se os ângulos de um quadrado valem 90 graus, a bissetriz vai dividir esse ângulo em dois ângulos de 45 graus. Então, ó, aqui vale 45 graus, aqui vale 45 graus. Aqui no alfa vale 45 graus, aqui nesse ângulo, vou chamar de alfa', também vale 45 graus. Então veja que uma vez que eu determinei esse ângulo, eu consigo dizer qual que é o ângulo diretor dele, que é o suplementar de 45 graus, né? 180 menos 45 dá 135. Então eu sei que esse ângulo aqui completo é 135 graus. Essa diagonal também é bissetriz, então beta também é 45 graus. Então esse ângulo aqui vai ser também 135 graus, de forma que eles têm a mesma direção. E uma vez que eu defino qual que é a minha reta diretora, existem dois sentidos possíveis. Nesse caso aqui, como ela é inclinada, ou o vetor desce na reta diretora, ou o vetor sobe na reta diretora. No caso, AM desce, então eles também têm o mesmo sentido, de forma que AM e PH têm o mesmo módulo, que é a raiz de 2, a mesma direção, forma 185 graus com uma horizontal contando no sentido anti-horário, e tem o mesmo sentido, né? Eles, entre aspas, descem na minha reta diretora. Então, esses vetores eles são iguais, né? Se eu transladasse o vetor PH, eu chegaria no vetor AM. Então, isso aqui é verdadeiro. A partir disso, o resto eu consigo fazer um pouco mais rápido aqui, para não estender tanto o vídeo, até porque isso aqui é só uma revisão. Todos esses conceitos já foram trabalhados exaustivamente nas primeiras 3 aulas. BC é igual ao P? Aqui a gente já vê de cara que não, né? O BC é o lado do quadrado, vale 1. OP é um dos lados do quadrado, vale 1 também, mesmo módulo. BC está na horizontal, OP está na horizontal, mesma direção, mas BC está vindo para a direita, OP está indo para a esquerda. Logo, os sentidos são opostos. Então, BC não é igual ao P. Atenção nessa alternativa. Eu quero comparar o vetor BL com o oposto de MC. BL é essa diagonal aqui. O vetor MC é o vetor que sai de M e termina em C. Logo, o vetor oposto de MC faz o contrário. O oposto de MC sai de C e chega em M, de forma que o oposto de MC é CM. E a gente nota que BC, por ser uma diagonal de um quadrado de lado 1,
tem o mesmo módulo que CM por ser uma diagonal de um quadrado de lado 1. Então, tem mesmo módulo. Mesma direção. Note que esse ângulo aqui da horizontal, contando no sentido anti-horário até encontrar o vetor, é 45 graus, porque a diagonal é uma bissetriz. Aqui também é 45 graus, de forma que eles têm a mesma direção. E ambos apontam para o mesmo sentido, né? Eles descem a reta diretora, né? Logo, BL é igual a menos MC. Essa alternativa é pura definição. O vetor DE é igual ao oposto do vetor ED. Isso aqui está correto, né? O oposto de ED é um vetor que sai de D e chega em E, ou seja, é o próprio DE. O vetor AO é igual a MG. Note que o vetor AO é a diagonal de um quadrado de lado 2. Tá? Veja que ele sai de A e chega em O. Então, ele é a diagonal desse quadrado aqui que tem lado 2. Então, o valor da diagonal, o módulo desse vetor, é 2 raiz de 2. Assim como o vetor MG. O vetor MG também é a diagonal de um quadrado de lado 2, de forma que os módulos são iguais. As direções são iguais? A direção de AO é esse ângulo aqui. Tá? Só que se eu calcular esse aqui, eu já tenho esse aqui. Então, esse aqui é 45 graus. Por quê? Porque o quadrado AKOC é cortado por essa diagonal, que é uma bissetriz. Então, esse ângulo, que era para ser 90 graus, é dividido em dois ângulos iguais de 45 graus. Assim como esse ângulo aqui. Ó. Então, se esses ângulos aqui são iguais, esses ângulos aqui, que são os suplementares, também são iguais, né? Então, eles têm a mesma direção e eles descem na reta diretora. Inclusive, eles são colineares, tá vendo? Existe uma só reta diretora para o vetor AO e para o vetor MG, de forma que esses vetores são iguais. O vetor KN é igual ao vetor FI. Agora, a gente tem o seguinte, ó, o KN ele é uma diagonal, mas agora é de um retângulo. Retângulo KLNO. Dessa forma, eu não posso dizer que a diagonal dele vale o lado vezes raiz de 2. Mas, por ser um retângulo, esse triângulo aqui, KNO, é um triângulo retângulo. Aqui vale 90 graus, assim como esse ângulo aqui para o F vale 90 graus. De forma que eu ainda posso utilizar o teorema de Pitágoras, ele ainda é válido. Aqui eu reproduzi o triângulo KNO, que ele é retângulo aqui em O. E eu posso determinar o módulo de KN utilizando o teorema de Pitágoras, né? O tamanho de KN ao quadrado é igual à soma do tamanho de KO ao quadrado mais o tamanho ON ao quadrado. Lembre que os catetos são os ângulos que compartilham o ângulo de 90 graus, né? Então, KO é cateto, ON é cateto, então eu pego o segmento KO ao quadrado mais o ON ao quadrado igual ao KN ao quadrado, que é esse aqui que eu quero descobrir. Então, o tamanho do KN ao quadrado é igual. Qual que é o tamanho de KO? No nosso sistema aqui, ó, o lado vale 2 e ON vale 1. Então, KO vale 2 ao quadrado mais ON vale 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1 é 5. De forma que o módulo de KN, eu extraio a raiz dos dois lados, vai dar igual a raiz de 5. Mais uma vez, eu não vou analisar a possibilidade do resultado negativo, porque eu estou falando de segmentos de reta, que tem tamanhos positivos. Então, o módulo de KN é igual a raiz de 5. Para o vetor FI, eu tenho a mesma coisa. Se eu trocar as letras aqui, ó, I, F e G, eu também tenho que determinar a hipotenusa de um triângulo retângulo de lado 1 e 2. Então, eu só vou trocar as letras e fazer as mesmas contas, as mesmas operações, de forma que eu vou encontrar que o módulo do segmento FI é igual a raiz de 5. Desse modo, eles têm o mesmo módulo. Então, KN tem o mesmo módulo que FI. Será que eles têm a mesma direção? Eu precisaria calcular qual que é esse ângulo alfa aqui, qual que é esse ângulo beta aqui, compará-los. Mas agora eu não estou tratando mais de um quadrado. Então, isso aqui não é mais uma bissetriz. Então, esse ângulo ele não é mais 45 graus. Inclusive, ele deve ser menor. Então, como é que eu faço para comparar esses ângulos, já que eles não são mais uma bissetriz? Uma coisa que a gente pode fazer é utilizar uma das relações trigonométricas do triângulo retângulo. E isso a gente vai usar muito frequentemente. Então, eu já vou trazer aqui para nós.
As relações trigonométricas mais simples no triângulo retângulo são seno, cosseno e tangente. O que é útil para esse nosso caso aqui é a tangente, cuja definição é razão, é uma divisão entre a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Veja, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho os catetos KF e ON. Eu tenho o ângulo beta e tenho os catetos IG e IGF. O cateto adjacente, ele está adjunto, ele está junto do ângulo que eu estou querendo calcular a tangente. E o cateto oposto, obviamente, é o ângulo que está de frente para o cateto, ele está oposto ao cateto que eu estou considerando. Então, se eu quisesse calcular a tangente de alfa, eu ia fazer a divisão entre a medida do cateto oposto, que seria ON, dividido pela medida do cateto adjacente, que seria KO. Então, veja, eu quero calcular a tangente de alfa. Alfa é esse meu ângulo. Eu quero calcular a tangente desse ângulo. Então, eu vou pegar o tamanho do comprimento ON, que é o cateto oposto, e dividir pelo tamanho de KO, que é o cateto adjacente. O cateto oposto vale 1, o cateto adjacente vale 2, e a tangente desse meu ângulo alfa vale meio. Se eu repetir os cálculos para a tangente de beta, esse ângulo agora não é mais alfa, ele vale beta. E eu quero calcular a tangente de beta. Então, ela vai ser o tamanho do segmento oposto, do cateto oposto, que é GF, dividido pelo tamanho do segmento adjacente, que é IG. O tamanho de F é 1, o tamanho de G é 2. Então, veja, a tangente de alfa é igual a meio e a tangente de beta é igual a meio. Como eu sei que alfa e beta são menores que 90 graus, são maiores que zero e menores que 90 graus, eu sei que eles são ângulos agudos. E, para ângulos agudos, se a tangente de alfa é igual à tangente de beta, é porque alfa é igual a beta. Então, com o argumento analítico, eu provo que alfa e beta são iguais, de forma que o vetor Kn e o vetor Fi têm a mesma direção. Eu escolhi trazer esse cálculo junto com a tangente porque isso é muito útil quando a gente está trabalhando com vetores, a gente vai precisar muito disso. Mas eu poderia ter feito isso simplesmente com argumentos geométricos, né? O triângulo KNO ele é semelhante ao triângulo IFG, porque o cateto oposto ao alfa é igual ao cateto oposto ao beta. O cateto adjacente ao alfa é igual ao cateto adjacente ao beta. E o ângulo entre o cateto oposto e o cateto adjacente vale 90 graus nos dois triângulos. Então, a gente tem aqui o caso lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos aqui eles são semelhantes. Logo, o alfa ele é congruente a beta. Então, se ele é congruente a beta, então esses ângulos aqui são iguais, de forma que Kn e F têm a mesma direção. Porém, eles não têm o mesmo sentido, né? O Kn está subindo na minha reta diretora, o Fi está descendo na minha reta diretora. Logo, o Kn não é igual a Fi. Veja que eu utilizei mais contas do que o necessário para já ir acostumando vocês a trabalhar com esse tipo de raciocínio. Calcular as diagonais num quadrado, calcular as diagonais num retângulo, calcular a tangente de um ângulo em questão, porque em vetores a gente vai utilizar muito esse conhecimento, tá? Porque o nosso objetivo é sair do ponto de vista geométrico da definição de vetor e entrar no ponto de vista algébrico, que é aí que a gente trabalha muito melhor com os vetores. Só que até eu chegar lá, eu preciso criar uma intuição em você, estudante, para você entender como que as coisas vão funcionando. Então a gente não tem que ter medo de conta. Eu acabei alongando demais esse quesito justamente para poder falar de semelhança de triângulos, para poder falar do cálculo da tangente de um ângulo em questão, para falar do cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo. Tudo isso para te acostumar a lidar com essas contas. Mas eu poderia ter resolvido isso aqui simplesmente por semelhança de triângulos, ou nem isso. Eu só ia olhar o sentido. Esse aqui sobe, esse aqui desce, então eles não podem ser iguais. Eu poderia ter dito isso e a gente já teria resolvido essa questão, mas vocês teriam perdido toda uma contextualização algébrica aqui do problema, ok? Bom, no próximo vídeo a gente continua a resolução, para esse aqui não se alongar demais. E aí, gostou do vídeo? Se os vetores estão menos caóticos para vocês, não deixem de dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Um abraço e até mais!